Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de metodologia científica. Então, hoje nós vamos conversar sobre técnicas básicas de redação científica. Então, em primeiro lugar, a pergunta que a gente se faz é publicar por quê? Ou seja, por que nós devemos publicar? Então, nos dicionários, eles dizem o quê? Que publicar é tornar público e notório, levar ao conhecimento público, afixar ou apregoar em lugares públicos. No nosso caso, as publicações científicas servem para tornar públicos os resultados da pesquisa científica, ou seja, para estar divulgando aquele resultado, para que outras pessoas tenham acesso àquele resultado e que de repente possam utilizar no meio produtivo, tal, para estar gerando aí algum ganho econômico, uma maior produtividade, tá? Então é muito importante que a gente publique o resultado da nossa pesquisa. E o pesquisador, ele necessita de duas habilidades básicas, que primeiro tem que saber pesquisar, né? Tá? Tem que ser um bom pesquisador, tem que saber fazer uma boa pesquisa, com a metodologia adequada, tá? E depois também saber escrever. Ou seja, não adianta ele ser um bom pesquisador, tá? E não tem capacidade o quê? De fazer uma boa redação científica para conseguir publicar esse trabalho numa revista. Tá? E essas revistas, quanto mais conceituadas elas forem, vamos citar aí como exemplo as revistas A1 e A2, certo? Então, ou seja, quanto mais conceituada fosse a revista, mais difícil é para se publicar nelas, porque são extremamente exigentes, tá? Os trabalhos, a pesquisa tem que ser muito bem feita para aceitar essa publicação. Infelizmente, nos cursos de pós-graduação, tá? Eles dão uma formação acadêmica mais adequada do que na área específica. Tá? Por exemplo, a gente vai lá fazer um mestrado, um doutorado, certo? Sei lá, em plantas daninhas. Então, geralmente, eles vão dar uma formação muito boa nessa área. Porém, esses pós-graduandos eles são poucos treinados para a redação científica. Para a redação científica, certo? Ou outros temas relacionados à metodologia científica. Nos cursos de graduação, menos ainda. Então, vocês estão tendo essa chance de ter essas orientações, tem essa disciplina de metodologia. Por exemplo, eu fiz 2 graduações e não tive nenhuma disciplina de metodologia científica, tá, na graduação. Na pós-graduação, eu tive uma disciplina somente no mestrado, tá? No mestrado. Então, vocês estão tendo essa oportunidade aí de tá tendo essa disciplina aí que é muito importante aí para a formação de vocês, tá? Então, espero que vocês aproveitem bem essa oportunidade, tá? E principalmente o que? Estar treinando, que é essa redação científica. Escrever, a gente só aprende escrevendo, né? Então, quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente lê, porque a leitura é muito importante, que é para a formação do nosso vocabulário, né? Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica, né? Tá? Então, ou seja, para se fazer uma boa pesquisa, precisa mais que boa ideia ou demanda especificada. É preciso ter equipamentos, instalações laboratoriais adequadas e dominar métodos, ou seja, dominar o que? Metodologias de pesquisa, né? Tá? E é muito importante também que a gente se tenha o quê? Uma equipe, tá? Uma equipe. A pesquisa é muito importante que a gente trabalhar em equipe, certo? Porque às vezes um pesquisador entende um pouco mais de um assunto, domina melhor uma determinada técnica, o outro pesquisador já domina melhor uma outra técnica, tá? Então, ou seja, quando se junta esses conhecimentos, essas experiências, com certeza, geralmente sai um resultado muito bom, tá? E é muito importante também a gente sempre estar o quê? Com a orientação o quê? De um estatístico, né? Tá? A estatística, ela é imprescindível aí na pesquisa, né? Tá? Na pesquisa, faça uma boa pesquisa.
Tem que se conhecer o quê? O estado atual do problema. A gente já conversou sobre isso aí, né? Então, isso aí, onde que a gente vai buscar isso aí? Na revisão bibliográfica, né? Tá? Então, quando a gente se propõe fazer alguma pesquisa sobre um determinado assunto, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É uma revisão bibliográfica sobre o assunto. O que já tem pesquisado sobre o assunto? Já tem muita coisa, tem pouca coisa, tá? Então, primeiro, uma revisão. Tá? Então, justamente isso aí, né? O que já foi publicado sobre o tema? Isso a gente vai ficar sabendo que com a revisão bibliográfica. Tá? A gente já falou sobre isso aí numa aula, né? Tá? Acho que foi na terceira aula, se não me engano, terceira ou quarta aula. Tá? E, em segundo lugar, escrever o que é um projeto de pesquisa. Já falamos também na aula passada aí sobre elaboração de projeto de pesquisa, ou seja, todos os procedimentos, todas as etapas que devem ser seguidas para quê? Para você escrever um projeto de pesquisa. Ou seja, a pesquisa feita, tá? Uma vez concluída, obteve lá um resultado dessa pesquisa, certo? Depois, o próximo passo é o quê? A gente, tá? Publicar esse resultado, tá? Ou seja, aí vem aí a questão que da redação do artigo científico para publicar em alguma revista, né? Alguma revista, tá? Algum periódico da área. Então, ou seja, então a redação do artigo científico é o fechamento deste círculo, quando finalmente os resultados da pesquisa são tornados públicos, certo? Então, uma etapa aí muito importante. Conceito de artigo científico. Então, o que é um artigo científico? É parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, ou seja, o processo de publicação. Então, primeiro, trabalho bem planejado é mais fácil de analisar e escrever. Tá? Um artigo bem escrito tem mais chance de ser aceito. Quando você manda um artigo científico, por exemplo, a determinada revista, esse artigo ele vai ser encaminhado aí para os consultores ad hoc, né? São os consultores ad hoc que são lá cadastrados pelo periódico, né? Geralmente são o quê? São especialistas na área, tá? Então, geralmente esse artigo é encaminhado aí para pelo menos uns 3 consultores ad hoc, certo? E aí eles vão avaliar o artigo como um todo, né? Questão de redação, questão de metodologia, questão do resultado, questão da redação, certo? Aí, por exemplo, eles vão revisar aquele artigo. Se ele for aceito, eles vão sugerir lá às vezes, várias correções, né? Esse artigo volta para você novamente, vai para a revista encaminha para você novamente, tá? Você corrige, encaminha para a revista novamente, a revista vai encaminhar para os consultores ad hoc, tá? E isso pode até retornar 1, 2, 3 vezes, ou várias vezes, para que se faça o quê? As correções, as devidas correções, né? Tá? Agora, por exemplo, geralmente quando tem um erro de metodologia, tal, certo? O projeto, a sua pesquisa foi mal conduzida, geralmente esses artigos são o quê? São rejeitados. Eles não são aceitos para publicação. E essa rejeição não é o fim do mundo, tá? Isso é muito comum. Isso é muito comum, tá? É muito comum. Nós tem que se preocupar em fazer uma boa pesquisa, redigir o que um artigo muito bem redigido, né? Para evitar a rejeição. Mas caso ocorra, isso não é o fim do mundo, tá? Então, ferramentas de trabalho. Para se escrever um artigo científico, ferramentas de trabalho, certo? O inglês é um bom dicionário, tá? Então, hoje já tem alguns periódicos que não aceitam, né, mais publicação em português, só em inglês, né? Tá? Tem que se fazer uma boa análise de dados, então isso que a gente comentou, né? Que é muito importante aí a gente buscar, tá? Se não dominamos muito bem a estatística experimental, né? Buscar a orientação, né, de algum estatístico, né, um colega que entenda mais de estatística, tá? Nem sempre o assessor tem razão. O editor é um juiz. Opiniões divergentes entre assessores, certo? Assessor, a gente falou que estão dos consultores ad hoc, né? Tá? Então pode ter, depende de uma divergência entre eles, tal, certo?
Origem e fama do autor pode até ter um peso no aceite, mas será que é tão importante? Quando seria importante? Tá? Ajuda um pouco. Tá? Geralmente, quando o autor já tem uma certa fama, já é uma pessoa que publica muito, já ajuda um pouco. Né? Tá? Até porque ele já conhece mais pessoas do meio, geralmente ele já conhece aquelas pessoas que vão estar revisando o seu artigo, tá? Então isso às vezes pode ajudar. Esses artigos já são encaminhados para os consultores ad hoc, geralmente não vai com o seu nome, tá? Não vai com o seu nome, é só lá com um código e tal. Mas às vezes pela área, pela região que o trabalho foi desenvolvido, tá? Aqueles consultores ad hoc já têm uma noção de repente de quem possa ser aquele trabalho, né? Aquele artigo, tá? Assunto do trabalho pode interferir? Assuntos da moda, todos querem novidade. Você tem alguma? Tá? Então seja de preferência que seja o que de repente um trabalho o quê? Inédito, certo? Um trabalho inédito, com certeza vai despertar um interesse bem maior. Então, as perguntas têm que se fazer. O que o seu trabalho traz de novo? Alternativamente, um chinês teria interesse no seu trabalho? Você está fazendo ciência? Olha, os trabalhos que nós desenvolvemos, tá? Geralmente aqui no Brasil, para a gente conseguir publicar num periódico internacional, geralmente não é muito fácil. Por quê? Porque, na verdade, realmente, eles não têm muito interesse. Principalmente se for um trabalho que é desenvolvido no campo. Por quê? Porque nossas condições climáticas aqui são bem diferentes, por exemplo, das condições climáticas, de repente, lá nos Estados Unidos, tá? Dependendo principalmente da região lá. E esse trabalho não vai ter muita importância para ele. Então, eles não têm muito interesse em publicar na revista deles, tá? Geralmente, é mais fácil nós conseguimos publicar numa revista internacional, certo? Trabalhos desenvolvidos em laboratório. Por quê? Porque geralmente os trabalhos desenvolvidos em laboratório você tem as condições ambientais mais controladas. Né? No trabalho de campo você já não tem praticamente como controlar as condições, né? Tá? Campo aberto e tal, certo? Então por isso que é mais difícil a gente conseguir publicar esses trabalhos numa revista internacional. Escolher o veículo de publicação adequado. Revistas nacionais e internacionais. Tá? Alguém vai ler seu artigo? Revista de Zoologia no Brasil. Se você acha que pode fazer um artigo tão ruim quanto aquele publicado na revista X, submeta o seu também. Tá? Para publicar na revista Y, é bom ler o que ela publica. Tá? Então a gente tem que conhecer o quê? Então, quando a gente está almejando o quê? Publicar um artigo em determinada revista, primeira coisa que a gente tem que se fazer é o quê? Ler o regulamento para publicação naquela revista, tá? Então, ou seja, se você vai mandar um artigo para uma determinada revista, o seu artigo já tem que estar o quê? Dentro das normas dela, tá? Dentro das normas dela, certo? Tamanho de fonte, tipo de fonte, número de páginas, algumas revistas estipulam um número máximo, por exemplo, de páginas, né? Certo? Então, tem que se conhecer o que? O regulamento da revista. Então, isso é muito importante. Por exemplo, mesma coisa também quando vocês vão escrever um projeto, tá? Por exemplo, apresentar, a gente já comentou sobre isso, apresentar em algum edital, tá? Apresentar para, de repente, o que? Para algum programa de graduação, algum curso de graduação, algum programa de pós-graduação, tá? Você tem que se conhecer também o regulamento, tá? Para você escrever aquele projeto. No caso, você vai mandar um projeto aí para uma agência de fomento, tem que ler o edital. Tá? Tem que saber as regras, né? Porque senão você escrever um projeto que não se adequa ao edital, não cumpre na íntegra o edital, com certeza o projeto ele vai ser o quê? Desclassificado já desde o início, nem vai ser avaliado. Tá? Depende, você pode até ter escrito aí um projeto, né, muito bom, mas se estiver fora aí das regras aí do edital, certo? Com certeza o projeto já vai ser desclassificado já de início, nem vai ser avaliado quanto ao mérito do projeto. Então, pessoal, dicas gerais de redação. Então, primeiro lugar, planeje a redação. Liste os tópicos, coloque em sequência lógica, né? Tá? Então, organizar ali o que você vai escrever, tá?
Então, ou seja, frases curtas são mais fáceis de escrever e de entender, ou seja, não escrever frases muito longas, né? Artigo bom é artigo enxuto, ou seja, você tem que procurar passar a sua ideia, que o resultado da sua pesquisa num número de páginas menor possível, não ser muito prolixo, né? Certo? Porque esse aí também, às vezes até a pessoa, quando pega um artigo ali com muitas páginas, né? Tá? Muitas páginas, certo? Às vezes a pessoa já fica até meio com preguiça de ler, tá? Então, procurar fazer o quê? Um artigo enxuto, tá? Um bom texto é um texto simples, tá? Todos devem entender, não adianta a gente ficar buscando aí muitas palavras e rebuscar aquele vocabulário extremamente técnico, né? Tá? É igual quando a gente vai ver algum trabalho, algum texto, né? Vamos pegar algum texto da área jurídica, né? Coloca uns termos lá que só eles mesmos sabem, que para mim não tem necessidade, certo? A gente tem que procurar evitar isso aí, ter um linguajar mais simples e de fácil entendimento, tá? Certo, lógico, mas dentro o quê? Das técnicas da redação científica. Sequência lógica explícita, evite pronomes, né? Tem que ter uma conexão entre sentenças, uma informação, uma sentença, tá? Escreva para quem vai ler, não para você ou colega do seu laboratório, do seu grupo, né? Tá? Então, a gente falou, né? Evitar termos, às vezes, muito técnicos, né? Tem que ter curso, os termos técnicos, sim, mas evitar, sim, que seja muito específico assim, da área, né? Tá? Consistência de estilo e formatação ao longo do texto. Escreva na terceira pessoa do singular, tá? Então a gente sempre se escreve na terceira pessoa, a gente já falou lá, por exemplo, na elaboração de projetos, tá? Então, por exemplo, você não vai colocar lá, eu fiz a pesquisa, não. Fez-se a pesquisa, tá? Eu cheguei, não. Chegou-se ao resultado tal, certo? Então, sempre o quê? Na terceira pessoa do singular. Formatação deve ser impecável, ninguém é obrigado a rejeitar, tá? Então, isso a gente falou, tem que estar dentro das normas da revista. Especule ao mínimo ou não especule e tenha um bom dicionário, tá? Tenha um bom dicionário. Então, ou seja, devemos evitar o quê? Frases de uso comum, por exemplo, mãe natureza, uma verdadeira mina de ouro, pequenos detalhes, planos ou projetos para o futuro, tá? Então, evitar essas frases de uso muito comum, tá? Repetição inconsistente, história passada, repetir de novo, misturar juntos, entrar para dentro, subir para cima, minha opinião própria, tá? Então, evitar essas coisas também. Abuso de adjetivos e advérbios. Então, por exemplo, incorreto, deliberadamente escolhido. Usar o quê? Escolhido, tá? Poucos quanto ao número, poucos, certo? Inteiramente novo, novo. Absolutamente perfeito, perfeito, tá? Não verdadeiro de fato, falso, tá? Não verdadeiro de fato é falso, né? Tá? Está muito em moda hoje aí a questão aí dos fake news, né? Certo? Então temos que tomar muito cuidado com isso também. Verde quanto à cor, verde, tá? Falou em verde já sabe que é cor, né? Então não precisa repetir, né? Tá? Evitar circunlóquio, que seja, o que é circunlóquio? Significa o uso de muitas palavras para expressar algo que poderia ser dito em poucas palavras, tá? Pode-se afirmar sem medo de errar, não. Pode-se afirmar, pronto, certo? Sem margem para dúvidas, poderíamos chegar a afirmar que precisa isso, né? Então poderíamos afirmar que é interessante notar, não. Nota-se que, certo? Então evitar o que? Circunlóquio. Então outros exemplos de circunlóquio. Grupos de idêntica natureza, grupos iguais, tá? Se de alguma forma possível, se for possível, trabalhando para que haja uma situação de acordo unânime, tentando o acordo. Medidas tomadas em termos estritamente locais, por ação local. Durante o mês de abril, em abril, conduzir uma investigação a respeito de investigar, por força das mesmas razões, analogamente, certo?
Então, evitar tautologia, tá? O que é isso? Tautologia. Significa dizer o mesmo duas vezes, com palavras diferentes, tá? Cada indivíduo isoladamente pode possivelmente ir. A razão para isso é porque, como fato real, um após outro, em sucessão, na parte rural do campo, como prêmio adicional extra. Evitar exagero, não se deixar levar por exageros, inumeráveis ocasiões, problemas sumariamente sérios, absolutamente essencial, tá? Evitar detalhes. Os alunos entraram em sala, sentaram e com lápis e papel na mão responderam o questionário. Basta os alunos responderam o questionário, tá? Ser preciso, certo? Então, tomar-se pequenas amostras em intervalos frequentes, tá? Tomar-se pequenas amostras em intervalos frequentes. Tomaram-se amostras de 5 ml a cada 30 minutos, tá? Então, ser preciso. Tomar-se pequenas amostras em intervalos frequentes e tomar-se amostras de 5 ml a cada 30 minutos, tá? Olha o exemplo aqui do lado aqui, né? Horário de funcionamento. Nós abrimos às 8 ou 9 horas, às vezes às 10. Fechamos às 18 ou 19, às vezes às 12, às vezes nem abre. Fica difícil, né? Que horário que ele abre, que horário que ele fecha, que dia que não abre, certo? Tudo bem. Uma situação dessa para esse estabelecimento comercial aí desse nível, né? De repente até serve, né? Tá? Mas numa redação mais aí aperfeiçoada, um relatório, não vamos nem falar em redação científica, né? Qualquer uma escrita aí mais técnica, né? Isso já é extremamente o quê? Inviável, né? Então, dicas, né? Evitar frases longas. Quando não tiver mais interesse em ler seu texto, peça para alguém que nunca o leu, tá? Então é muito importante a gente sempre pedir opinião aí de um colega, né? Porque às vezes a pessoa tá, que está fora daquilo ali, tá, consegue perceber melhor algumas coisas, né? As palavras têm significado, portanto, antes de utilizarem uma palavra, pense no significado dela e se é aquilo mesmo que estão querendo dizer, pois as palavras não devem ser escolhidas apenas porque são bonitas ou porque esteticamente deixam o texto mais bonitinho, tá? Então, a gente falou naquela questão lá, depende de um vocabulário aí muito rebuscado, né? Tá? Então, tem que ter certeza do significado daquela palavra que você está colocando no texto. Então, o texto não tem que ser bonito, tem que ser funcional, ou seja, ele serve a uma finalidade e deve cumprir isso. Tá? Então, pegar aqui no caso da redação científica, tá? A finalidade o que desse artigo nosso é divulgar a nossa pesquisa, né? Os resultados da nossa pesquisa, tá? E as outras pessoas que vão ler aquele artigo têm que entender, né? Tem que entender muito bem, tá? O que está ali. Senão ele não vai ter importância nenhuma, né? Então, antes de começar a escrever um artigo científico, então temos que fazer alguns questionamentos. Os resultados dos experimentos dão um bom artigo? Quais são os resultados principais? E o que devo selecionar para publicar? Então, isso é importante, né? Tá? Às vezes faz um trabalho aí longo, né? Tá? Então, por exemplo, geralmente a gente comentou que geralmente as revistas limitam o número de páginas, né? Então, se você tem aí muitos dados, os dados das pesquisas são muito longos, então você pode fazer o quê? Você pode parcelá-los, publicá-los aqui em mais de um artigo, né? Tá? Em mais de um artigo, tá? Para não ficar muito longo, né? Certo? Qual a melhor revista para divulgar meu trabalho? Certo? Sonho de todo pesquisador é publicar seus artigos numa revista A1, né? Tá? Uma revista A1, mas que a gente já comentou. Publicar nessas revistas não é fácil, são extremamente exigentes
E você tem que ter um resultado de pesquisa muito bom e também um artigo científico muito bem escrito. Mas sempre procurar o quê? Publicar numa revista boa, né? Pode-se dividir essa série de atividades em, tá? A identificação de um tema, a revisão bibliográfica, definição de uma abordagem de estudo, planejamento e execução dos experimentos, coleta, análise e produção de resultados, divulgação dos resultados. Tá? Então, escolha da revista. Antes de começar a redação, tá? A gente já comentou anteriormente, então, consultar as normas da revista. Tá? Conteúdos dos artigos a ser publicado. Tá? Tipo de artigo, artigo científico, comunicação, nota, revisão, certo? Então, é muito importante, tá? É muito importante, certo? Saber que tipo de publicação você vai fazer, tá? Você vai fazer. Vai ser um artigo científico, uma comunicação, uma nota, uma revisão, beleza? Então, artigo, publicação em revista especializada, uma só pesquisa, visa contribuir com o progresso da ciência, tá? Pobre em detalhes, direto ao assunto, tá? Tem que ir direto ao assunto. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de artigo, né? Tá? Então, avaliação da contribuição da fixação biológica de nitrogênio em plantas de cana-de-açúcar originadas de sementes e inoculação com endofitos, tá? Fixadores de nitrogênio. Certo? Então, um exemplo aqui de artigo científico. Tá? Então, aqui a gente colocou apenas aqui o título, né? E os autores, a universidade, certo? E aqui embaixo já tem aqui o nome aí do periódico, né? Nota científica. Então, uma breve comunicação, cuja publicação imediata é justificada, por se tratar de fato inédito de importância, mas com volume insuficiente para constituir um artigo científico completo. Tá? Publicação em revista especializada. Então, essa nota científica pode ser, de repente, que é um trabalho, uma pesquisa que ainda está em andamento. Já tem alguns resultados interessantes, porém, ele não é conclusivo ainda. Tá? Então, você quer divulgar, você pode publicar em forma de nota científica, certo? Também a publicação em revista especializada. Uma só pesquisa pode estar em andamento. Publicar os resultados parciais, tá? Então, a gente comentou, né? E uma versão simples do artigo. Tá? Então, geralmente, uma nota científica geralmente é um pouco mais fácil de publicar do que um artigo científico, certo? Então, aqui um exemplo de nota científica, né? Tá? Só que vem escrito, né, em cima, lá na revista, né, quando se faz a publicação, vem escrito lá, nota científica. Então, por exemplo, aqui um exemplo aqui, né, aspecto morfológico do fruto da semente e desenvolvimento pós-seminal de faveira. Tá? Artigo de revisão, também publicado em revista especializada, né? Então, a análise lateral sobre determinado assunto, ou seja, você pegou lá, fez o quê? Uma revisão de literatura sobre determinado assunto e você quer publicar aquilo ali. É possível também. Você publicar o que? Apenas uma revisão de literatura, certo? Situação atual, sobre a situação atual do tema. Então, aqui, né, um exemplo de artigo de revisão. Então, também bem geralmente identificado na revista, né? Então, lá, artigo de revisão, certo? Então, a fisioterapia na osteoartrose, uma visão da literatura, ok? Então, já falou anteriormente sobre a questão dos consultores ad hoc. É uma etapa crítica no sistema de avaliação dos manuscritos, certo? Então, todos esses artigos vão para os revisores ad hoc, né? Tá? Geralmente são 3, né? Pelo menos 3 revisores. Então, tem alguns revisores que são extremamente comprometidos, né? Tá? Devolve, se preocupa em corrigir aquele artigo lá no menor tempo possível, devolver para a revista, tal, a revista devolver para você fazer as correções. Então, ou seja, um processo que pode andar de forma mais rápida. Porém, tem alguns consultores ad hoc, às vezes manda os trabalhos para eles, jogam na gaveta lá e esquece, né? Tá? Esquece. Tá? Vão revisar a seu bel prazer, né? Então, acontece o quê?
demora muito, né? Demora muito para devolver aquele artigo, certo? Aí você fica aí 2, 3 anos para conseguir publicar um artigo científico, certo? Então, baseia-se na experiência, conhecimento da área específica, que a gente comentou anteriormente, todos os consultores ad hoc, geralmente, eles são o quê? Especialistas na área, né? Tá? E eles podem aceitar ou rejeitar o artigo, tá? Pode aceitar ou rejeitar o artigo. Mas, geralmente, eles fazem o quê? Uma avaliação realmente técnica, né, do artigo, tá? Realmente técnica do artigo. Formato e estrutura dos artigos científicos, tá? Então, possui um padrão de forma e estrutura bem definidos. Então, pode facilitar o processo de escrever. Escrever bem é o resultado de experiência adquirida com o tempo, tá? A tarefa pode ser facilitada com o aprendizado de algumas técnicas e dose certa de paciência e dedicação, tá? Mas é muito importante, tá? Na redação do artigo científico, a experiência. A experiência pesa muito, né? Tá? Então, por exemplo, formato clássico aí de um artigo, né? Tá? Então, vem o título, autores, instituição e endereço, resumo, né? Tá? Resumo, palavras-chave, abstract, que seria o resumo em inglês, né? E também keywords, que são as palavras-chave também, tá? Aí, por exemplo, já vem a parte mais de desenvolvimento, que é a introdução, material e métodos, resultados de discussão, agradecimento, literatura citada, tabelas e figuras, né? Você tem lá, quer colocar lá alguns anexos, né? De repente, alguma tabela que você não colocou no corpo do texto lá, né? Tá? Porque depende se a tabela é muito longa, você pode colocar lá nos anexos. E também algumas figuras também. Depende da figura que você também não colocou lá no corpo do texto, mas você acha que ela é importante para o que? Um bom entendimento, para uma complementação do artigo, você pode também colocá-lo aqui no final. Então, problemas mais comuns nos formatos. Artigo muito longo ou muito curto, tá? Então a gente tem que ter aí um bom senso, né? Tá? Título inadequado em tamanho e conteúdo. Resumo e abstract diferentes em tamanho e conteúdo, tá? Falta de uma proporção entre as divisões do artigo. De repente você colocou lá uma introdução, uma revisão da literatura muito longa, e o resultado é discussão, né? Que é uma das partes mais importantes do artigo, você escreveu pouca coisa, discutiu pouco seu resultado, tá? Então falta uma proporção de divisão do artigo. Excesso de tabelas e figuras também devemos evitar, né? Tá? Tem algumas revistas que cobram, tá? para publicar artigos, né? Certo? E esse preço ele pode variar, tá? De acordo com o artigo. Depende do artigo que tem muitas figuras coloridas, com certeza isso aí pode aumentar muito onerar, né, muito o valor lá da publicação, tá? Tamanho inadequado às tabelas e figuras, você tem que estar adequado ao texto, né? Certo? Então, baseado no levantamento em 4 revistas da área agronômica, então, esse autor aqui, né, Renz 2003, tá? Então, ele fez esse levantamento em 2 revistas brasileiras, Horticultura Brasileira, Fitopatologia Brasileira, e 2 revistas americanas, a Plant Disease e a Hort Science, tá? Então, ou seja, qual resultado que ele se chegou? Então, médias obtidas. Então, nessas 4 revistas que ele fez a pesquisa, né, o Renz fez a pesquisa, então o título tem mais ou menos 14 palavras, tá? Número de autores, mais ou menos 4. Então tem que se evitar também colocar muitos autores na revista, geralmente é em torno aí de 4, 5, né? Tá? Número de instituições, 2, tá? Número de palavras-chave, 3. O keywords, né? Tá 3, né? Resumo, mais ou menos 200 palavras, tá? É uma coisa também que a revista geralmente ela limita também, né? Tá no resumo, tá? Você geralmente já vê nas normas no regulamento, nas normas da revista, né? Quantas palavras mais ou menos deve virar no resumo, certo? Geralmente varia aí de 200 a 300 palavras.
O abstract, mais ou menos, 2 palavras. Introdução, mais ou menos 470 palavras. Material e métodos, mais ou menos 640 palavras. Resultados de discussão, mais ou menos 890 palavras, tá? Então, vejam bem aqui, que a gente comentou, né? Tá? Resultado de discussão tem que ser muito bem feito. Geralmente é o quê? É a parte aí mais longa, né? Do artigo científico, tá? E o material e métodos também, né? Que é o material e métodos, mais ou menos 640 palavras. Porque você tem que descrever muito bem no artigo a metodologia. Então, isso é muito importante, porque caso algum autor queira repetir esse experimento, então a metodologia que você utilizou está ali, né? Então, ele quer, de repente, repetir para confirmar aqueles resultados. Então, ele tem que usar a mesma metodologia. Então, é muito importante que essa metodologia esteja muito bem escrita, né, no seu artigo científico. Então, o número de artigos citados, mais ou menos 24, né? Tá? Mais ou menos 24, ou seja, a revisão dele lá, tá? Na revisão dele, consultou lá 20 artigos, né? 24, mais ou menos 24 artigos, né? E número de tabelas de figura de 2 a 3, certo? Então, essa aqui é a média aí, tá? Para essas 4 revistas aqui, que serve como, pode servir também como de base para nós, quando a gente quer se publicar o que? Outras revistas também, ok? Então, essas condições devem ser usadas como uma tendência a ser seguida, né? Não precisa ser tão rigoroso. Como usar essa proporção? Título deve refletir com precisão o conteúdo do artigo. Número de autores, pessoas que efetivamente participaram da concepção e execução da pesquisa. Tá? Palavras-chave, evitar repetir palavras que já constam no título. Tá? Resumo, deve conter o objetivo, os tratamentos, o delineamento experimental e os principais resultados alcançados. Tá? Então, abstract deve ser semelhante ao resumo, tá? É uma cópia fiel do resumo, né? Você simplesmente vai pegar, traduzir lá do português para o inglês, né? Tá? Introdução, apresentar o problema, recuperar as informações já publicadas e definir o objetivo do trabalho. Material e método, descrever materiais e o modo de execução dos experimentos, né? Resultados e discussão, utilizar as citações utilizadas, tá? Então, é justamente para isso que você faz o que? A revisão biográfica. Quando você vai fazer a discussão lá do resultado da sua pesquisa, então, geralmente, você vai pegar esse resultado seu e confrontar o quê? Com alguns resultados que você já, de trabalhos de outros autores, ou seja, que você fez, que você consultou lá na revisão, certo? Literatura citada, citar as referências mais relevantes, tá? Tabelas e figuras, apresentar os dados mais importantes. E tamanho do artigo, 5 páginas. Então, a gente comentou, isso aí vai depender muito o que da revista, né? Tá? Da revista. E também a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Nem um artigo com pouquíssimas páginas ou um artigo com muitas páginas, né? Então, a estrutura do artigo científico. Introdução. Então, a gente vai colocar o que? Uma visão geral do assunto, situação atual do conhecimento e objetivos. Então, no final da introdução, a gente coloca lá o objetivo daquele trabalho, né? Desenvolvimento, métodos, descrição do que fez, resultado, descrição do que encontrou. Discussão, breve revisão dos resultados mais importantes, comparação com dados da literatura, o que o trabalho oferece de novo, tá? Implicação dos resultados e conclusão final da discussão. Então, pessoal, aqui só um exemplo de resumo, né? Certo? Então, esse trabalho aqui, comunicação empresarial com ferramenta de gestão, estudo de caso da NISCO Cidadã Anônima. Então, aqui, o resumo, né? Tá? Então, o presente trabalho, eficácia da comunicação empresarial. Então, uma breve introdução, né? Aqui uma fala, de forma bem resumida, da metodologia, tá? Da metodologia. Então, por exemplo, a metodologia utilizada consistiu no uso da pesquisa de campo exploratório a partir do estudo de caso da empresa da NISCO Cidadã Anônima de Pirapozinho, São Paulo, abrangendo pesquisa em fontes secundárias de livros e artigos publicados e disponibilizados pela organização, e realização de entrevistas com o responsável pelos recursos humanos. Tá? Então, como foi desenvolvida essa pesquisa, né?
tá? Departamento, tá? Comunicação empresarial, em contexto certo, e não devendo ser generalizada como realidade e arquitetura de organização, tá? E aqui, palavra-chave. Então, 3 palavras-chave, né? Então, pessoal, principais causas de rejeição de artigos científicos, tá? Então, por que geralmente alguns artigos científicos são rejeitados pelos consultores ad hoc? Então, pode existir aí várias razões. Ideia inicial equivocada ou errada, metodologia insuficiente, tá? Ou seja, aquela metodologia que você utilizou para desenvolver a sua pesquisa, ela foi insuficiente, não foi adequada. Vamos pegar aí, por exemplo, soja, uma pesquisa com soja, tá? Desenvolvida no campo. Então, o ideal é que cada parcela tenha o quê? Pelo menos 5 linhas, tá? Pelo menos 5 linhas de plantio. Ah, você colocou lá, você montou um experimento e colocou apenas 3 linhas, certo? Já é uma metodologia que já está inadequada. Então, por exemplo, quando você for publicar esse resultado, ele pode ser o quê? Rejeitado pela revista. Problemas com delineamento experimental, né? Tamanho das amostras, tá? Número de repetições, desenho experimental e dados inconsistentes. Então, isso aqui é muito importante também, o quê? A questão do delineamento experimental, tá? Por exemplo, qual o tamanho das amostras? Tamanho ideal. Número de repetições. Geralmente se recomenda o quê? Que se você utiliza o quê? Pelo menos 4 repetições, tá? Pelo menos 4 repetições. Sei. Se de repente você está muito no início do curso aí, você não fez estatística experimental, você não viu isso ainda. Mas, por exemplo, aqueles alunos que já estão no estágio mais avançado aí do curso, já fizeram estatística experimental, já viram isso aí, tá? Geralmente o que é no mínimo de repetições para você montar ali um experimento. Então, outro motivo também, né, que acarreta aí muita rejeição de artigo científico é o quê? A desobediência de normas para a publicação da revista. Então, a gente falou, quando a gente vai publicar em alguma revista, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Procurar ler o quê? As normas daquela revista, certo? Na verdade, isso aí antes de você começar a escrever o artigo, você tem que saber conhecer, né, as normas da revista. Então, ou seja, o aceite a publicação de um artigo estão condicionados basicamente à qualidade do conteúdo e às normas para a publicação de cada revista. Ok? Então, aqui eu já comentei anteriormente, né? De repente você fez uma boa pesquisa, tá? Escreveu um artigo excelente, tá? Mas você mandou para uma revista, tá? Uma determinada revista. E se estiver fora das normas dela, tá? Eles nem vão avaliar o quê? O mérito do seu artigo, tá? Eles podem ser rejeitados porque já descumpriu o que é as normas de publicação daquela revista, tá? Então, redação científica, tá? Então, questão da redação. Primeiro, então, tem que ter o quê? Impessoalidade. Todo trabalho científico tem caráter impessoal. Deve ser redigido na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, é errado fazer referências pessoais. Meu trabalho, meus conteúdos. Correto. O presente trabalho, o presente estudo, certo? Então, nunca se refere a mim, certo? Eu, não, certo? Meu, é sempre o quê? Na terceira pessoa do singular. O presente trabalho, o presente estudo, tá? Então, essa é uma regra básica, né, da redação científica, impessoalidade. Objetividade. Deve afastar pontos de vista pessoais, tá? Que deixam transparecer impressões subjetivas, não fundamentadas em dados concretos, evitar usar alguns determinados, muitos, altos, largos, etc. Tá? Então, por exemplo, deve afastar pontos de vista pessoais. Eu acho. Tá? Na redação científica não acha nada. Né? Você tem que dizer o que realmente o seu trabalho, a que resultado o seu trabalho chegou. Trabalho realizado, constatou-se
certo? Que 90% dos pulverizadores avaliados no estado do Mato Grosso apresentam algum problema de regulagem, tá? Modéstia e cortesia, bom trabalho, impõe-se por si só. Não insinuar que seu trabalho foi melhor do que o outro, ou que o outro apresenta erros. Nenhum trabalho está isento de erros. Cortesia, principalmente quando for discordar de outros trabalhos, tá? De outros trabalhos, certo? Então, ou seja, discordar sem criticar, tá? Então, geralmente, vai fazer uma redação lá, quando você vai discutir, os resultados obtidos estão de acordo com os resultados obtidos em trabalho realizado por fulano de tal, certo? Ou os resultados obtidos não estão de acordo com os resultados obtidos no trabalho realizado por fulano de tal, certo? Então, cortesia. Apresentar os dados sem criticar, certo? Só dizer se está de acordo ou não. Então, a linguagem científica tem por finalidade expressar e não impressionar, tá? Então, outra função da redação científica, função informativa. Então, linguagem técnica e racional, firmada em dados concretos, tá? Então, o que eu falei, né? Eu acho. Então, a gente não acha nada, né? Os dados têm que ser concretos, tá? A partir dos quais analisa, sintetiza, argumenta e conclui. Então, distingue-se da linguagem literária que se preocupa em impressionar ou persuadir, tá? Então, a redação científica tem que ter clareza, indispensável uma boa redação científica, deve-se construir as frases na ordem direta, tá? Sujeito, verbo, predicado, sempre que possível usar frases curtas. Uso do vocabulário comum, não se admite termos em sentido figurado, sempre sentido próprio, concreto e objetivo. Evite. Evitar, por exemplo, dupla negação. Não improvável, use provável. Não desconhecido, use desconhecido. Uso do vocabulário técnico, tá? Então, cada ciência possui uma terminologia técnica própria, que acompanha a sua evolução, é de grande valia para a transmissão de conhecimento entre os cientistas, tá? Então, ou seja, o aceite e a publicação de artigos estão condicionados basicamente à qualidade do conteúdo e às normas para a publicação de cada revista. A gente já comentou isso aqui anteriormente, né? Mas só para reforçar, tá? Então, só para reforçar. Então, sempre quando a gente for escrever um artigo científico, já tem que se saber em qual revista a gente pretende publicar, tá? Para esse artigo já estar adequado às suas normas. Então, a publicação de um artigo é o coroamento de várias etapas da pesquisa científica, que devem ser seguidas de forma sequencial. Então, 10 razões para publicar. A publicação é o produto final de uma investigação. Publicar é tornar público, então, ou seja, a gente tem que dar publicidade aos nossos resultados. Por exemplo, a pesquisa que você fez, tá? E você não publicou, guardou ali só para você mesmo, ela não vai ter importância nenhuma, tá? Não vai ter importância nenhuma, certo? Então, publicar ajuda outros pesquisadores a não repetir a mesma pesquisa, tá? Ou se repetir, tá? Porque a gente comentou que algum autor pode ter interesse em repetir alguma pesquisa, certo? Mas que se use a mesma metodologia, tá? De repente até para confirmar aqueles dados. Então, publicar é deixar para outros pesquisadores alicerce para se prosseguir na investigação a partir de onde você parou. Publicar é sinônimo de trabalho, dedicação e vocação. Publicar, poeticamente, poderia ser dito que é a cobertura do bolo. Tá? Publicar é um exercício de humildade. Publicar é também um exercício que elimina o colesterol do individualismo, equilibrando as taxas da parceria e trabalho em grupo, proporcionando uma vida no trabalho mais saudável, tá? Então, publicar é perceber que, depois de algum tempo, você não estava com a palavra final de um assunto. Publicar para a vida acadêmica vitaliza a mente e oxigena o currículo.
Então, pessoal, era isso aí, tá? Algumas dicas aí para redação científica, certo? Mas essas dicas também são muito básicas para um relatório técnico, tá? Para vocês escreverem um projeto de pesquisa, tá? Tem que se seguir também o que essas recomendações, beleza? Qualquer coisa, estamos à disposição.